never get free. Lamb to the slaughter, what you gon' do when there's blood in the water? The price of your greed is your son and your daughter. What you gon' do when there's blood in the water? Look me in my eyes, tell me everything's not fine, or the people ain't happy, and the river has run dry. You thought you could go free, but the system is done for. If you listen real closely, there's a knock at your front door. You'll never get free. Lamb to the slaughter, what you gon' do when there's blood in the water? The price of your greed is your son and your daughter. What you gon' do when there's blood in the water? When there's blood in the water. E aí galera, o meu nome é Invencível Teorias Insanas, e hoje trago para vocês a quarta parte de o que teria acontecido se Dante fosse para o mundo de Akame ga Kill. Continuando de onde parou antes deles começarem, o Dante aponta o seu dedo para cima e fala: "Ei autor, bota aí um som foda para me dar uma animada a mais." E assim o Dante começa a dançar, deixando o Carrasco se perguntando o diabos o Dante tava falando. Então, sem perder tempo, o Zang parte para cima do Dante, então o mesmo rapidamente pega a sua rebelião. Assim os dois começam uma trocação de golpes de espada. O Zang tenta acertar um golpe por cima, mas o Dante rapidamente o golpeia com um chute nas costelas. Assim o jogando para o lado, o Zanga se levanta, mas ele não parava de rir, dizendo que isso era muito legal. Então o Dante fala que esse cara tava precisando de uma terapia. Então rapidamente o Dante tira sua arma do coldre e começa a atirar na Zanga, mas ele estava conseguindo se esquivar. Então o Dante vai para cima do Zang enquanto ainda atirava no mesmo, porém ele começa a correr na direção do Dante, se protegendo com as suas lâminas, assim recebendo alguns tiros do Dante. E quando eles iam chocar as espadas, o Dante rapidamente dá um tiro no pé do Zang, fazendo ele gritar de dor, e logo o Dante aproveita e acerta um golpe de espada no Zang, assim arrancando a orelha dele. Então os dois se afastam um pouco e então eles ficam se encarando. Logo eles começam a andar em círculo, o Zang com a sua mão na orelha que estava sangrando muito e com uma cara séria, e o Dante colocando a sua arma de volta no coldre. E logo em seguida ele muda a sua rebelião para o seu machado demoníaco, e com um tom sarcástico ele pergunta para o Zang onde estava aquela cara sorridente de antes. Zang, eu vou te matar, seu maldito. Após ele falar isso, os dois voltam para cima um do outro, porém com apenas um golpe do machado Dante quebra uma das lâminas do Zang e arrancando seu braço no processo, assim fazendo o Carrasco gritar de dor. Então ele volta a se afasta, e dessa vez ele estava com uma cara de puro medo do Dante, pois o mesmo tinha ativado o seu Devil Trigger. Dante, diga-me Carrasco, você conhece o inferno? Pois bem, eu vou mandar você direto para lá agora. Após o Dante falar isso, o Zang estava se cagando de medo, pois ele sentia que a morte estava chegando, e a cada passo que o Dante dava, o Zang se afastava. Então o Dante some da vista do Zang. Nos pensamentos do Zang: como assim? Para onde ele foi? Para qual lado? Eu nunca senti tanto medo na minha vida. É como se o próprio demônio viesse atrás da minha alma. E então os seus pensamentos são interrompidos, pois o Dante já tinha arrancado a cabeça dele, porém ele ainda pisca os olhos. E sua última visão, ele via o Dante e assim ele morre. E enquanto o nosso protagonista, ele estava indo embora dali, enquanto assobiava, assim ele esbarra com a Akame, que tinha aparecido, onde a mesma pergunta: onde estava o Carrasco? Mas o Dante fala que ele tinha dado um jeitinho nele. A Akame não ficaria surpresa do Dante ter matado o Zang, por já saber que ele era bem forte. E então os dois voltam juntos para a base, onde o Dante fala tudo o que aconteceu para na agenda. Então ela fala que o Dante foi muito bem, mas ela pergunta do porquê ele ter ido enfrentar o Zang sozinho. Dante: ele fez eu me lembrar do meu irmão, e isso me deixou muito puto. Na agenda,
Bem, de qualquer forma, bom trabalho, então pode ir. Assim o Dante sai dali e vai para o seu quarto, e quando ele abre a porta, ele vê que a Akame e a Leonis já estavam o esperando em uma pose bem sensual. Assim ele fecha a porta, e então eles ficam fazendo várias sacanagens durante a noite toda. Então se passaria alguns dias onde a SDA chegaria na capital após ter esmagado a tribo do norte. Tudo aqui seria como no original. Depois disso, o primeiro-ministro começa a conversa com a SDA. Então a mesma fala que para ele que já entendeu o que tem que fazer. Enquanto isso, em outro local, Tatsumi junto do Dante estariam indo em direção para um bordel onde caras droga vão as garotas ali. Quando eles chegam na entrada, o Tatsumi pergunta para o Dante por onde eles entrariam. Então o mesmo dá um sorriso e fala que seria pela porta da frente. Então o Tatsumi fala para ele não fazer uma loucura dessas, mas o Dante não dá ouvidos e dá um baita chute na porta, e assim assustando os guardas ali. Logo poderia ser bem mais furtivo, não é, Dante? Sim, mas eu não gosto de me esconder. Após ele falar isso, os guardas começam a atirar nós dois. Então eles vão para cima dos mesmos. O Tatsumi com sua espada estava matando vários deles, e enquanto o Dante ele estava enchendo de tiro vários deles. E após um tempo de massacre, o Dante finaliza o dono do lugar com um tiro na cabeça. Dante. E com isso, missão cumprida. Tatsumi. Vamos voltar, Dante. Ok, parceiro. E então os dois vão embora dali, deixando uma pilha de cadáveres mortos para trás. E já na missão da Minnie e a Shelly, as duas já tinham concluído a missão. Porém, no meio do caminho, as duas acabam encontrando aquela garota do capeta esperando por elas. Cyril. Pelo visto, as minhas noites aqui valeram a pena, Night Raid. Ela fala isso com um sorriso macabro em seu rosto. Então ela manda o seu cachorro atacar. Então aquele cachorro se transforma e vai com tudo para cima da Shelly, onde a mesma se esquiva e dá um corte no estômago do cachorro. Porém ele começa a se regenerar. Minnie fala para ela destruir o núcleo. Então por aqui seria tudo como no original, onde a Shelly morre por aquele bicho, e a mesma usa uma luz na sua arma para dar uma chance para a baixinha arrogante fugir. E na base, o Dante e o Tatsumi estavam falando como foi a missa. Então a Nagenda fala que eles eram uma dupla incrível. O Tatsumi ficaria sem jeito pelas palavras da Nagenda e apenas colocaria sua mão na cabeça, rindo muito. Porém o Dante tava com uma cara séria, e o mesmo fala que era estranho e que a Minnie e a Shelly ainda não voltaram. Logo todos os outros ficariam preocupados até que a Minnie chega. Logo todos ficam com um olhar de desespero nos seus rostos por conta que a Minnie tava toda dela e pergunta o que aconteceu. Logo a Minnie começa a chorar e fica de joelhos enquanto falava tudo o que tinha acontecido, assim deixando todos muito tristes pelo acontecido. Dante fica irritado e vai na direção da Minnie e pega no ombro dela. Dante. Quem foi que fez isso? Eu vou matar essa pessoa, não importa quem seja. Anda, fala, Minnie. Foi uma mulher do exército. Ela tinha cabelos castanhos assim como os olhos e usava uma armadura. Então o Dante se afasta e fala que quando se encontra com essa pessoa, ele vai fazer ela sentir a pior dor do inferno. Ele termina de falar isso ativando seu Devil Trigger, assim deixando todos os membros com muito medo da transforma do Dante, pois ele estava com os olhos vermelhos, com algumas linhas no seu rosto, e seu cabelo tinha mudado para branco, e onde olha para o céu e fala: não importa para onde eu vá, sempre a morte. O que vai acontecer? Bem, vocês verão tudo isso na próxima parte. Deixem aquele gostei maroto e compartilhem o vídeo, e se inscrevam no canal, beleza? E fui!